Olá, hoje a gente recebe o Luiz Vieira, ele é CEO da consultoria UI e vai conversar com a gente sobre diversos aspectos da revolução digital. Luiz, obrigado por ter vindo. Prazer, Humberto. Obrigado aí pelo convite. Legal. Bom, um dos temas do Brasil de muito tempo, de hoje, diz respeito à competitividade. De que forma que a revolução digital, essas novas tecnologias, podem ajudar o Brasil a ter um ganho de competitividade? É muito importante porque, inclusive, recentemente no ranking de competitividade digital do IMD 2018, de 63 economias avaliadas, o Brasil ficou na posição de número 57. Então, nós temos aí um grande trabalho a ser feito. Eu acho que quando a gente fala, na verdade, nós temos chamado isso de era da transformação, que é um pouco mais até do que simplesmente a revolução digital. Então a gente tem um componente digital aí que é super importante, mas tem um componente também muito importante de inovação, porque o que é disruptivo é o que você faz com a tecnologia. Então qual é a mudança no modelo de negócio e como você vai servir o teu consumidor de uma forma diferente. E também essa nova relação consumidor-empresas numa economia compartilhada ou colaborador-empresa numa economia da informação, hoje tem cada vez mais a necessidade do propósito. Então, quando a gente olha as ferramentas digitais, toda a tecnologia, inovação e o propósito das organizações, juntando esses três, a gente acredita que você tem que colocar o ser humano no centro dessa transformação digital. Esse é o elemento chave para que o Brasil possa também melhorar a sua competitividade, trabalhar o ser humano como a pessoa destinatária de todas essas tecnologias e é também quem vai impulsionar essa revolução. Tem muita gente que fala que a tecnologia vai substituir o homem ou vai tornar o homem obsoleto na economia. A UI acredita nessa visão? Tem vários estudos mostrando que algumas profissões, alguns serviços, eles vão ser substituídos por inteligência artificial, por automação, tudo. Várias outras você vai coexistir, a máquina com o ser humano, E é também importante entender que várias outras profissões vão surgir. Então nós acreditamos que você vai ter novas profissões que vão surgir, E o que a gente tem visto, inclusive estudos nossos mostrando, é que mesmo as empresas que estão fazendo a sua transformação digital, elas têm uma expectativa de empregar, Então agora pessoas com skills, com competências diferentes. Então é importante sim entender que vai ter uma mudança, dessa estrutura do que nós temos hoje em termos de novas posições que vão surgir, outras que vão deixar de existir, mas o saldo ainda não é muito claro de o que é que nós teremos aí pela frente. Se vamos tem algumas previsões que são mais alarmistas, a gente é um pouco mais otimista, mas sem sombra de dúvida, tudo isso gera uma necessidade urgente de trabalhar também o reskilling, a reeducação das pessoas para essa nova era da transformação. Aliás, seria minha pergunta nessa linha, o que as novas gerações, principalmente as novas gerações, elas precisam ter para se adaptarem a esse novo mundo? Olha, além dos hard skills, além do treinamento nas novas tecnologias, eu acho que aí tem também a importância do que nós chamamos dos soft skills. Então, uma definição talvez do profissional do futuro é que seja uma pessoa que seja adaptável, criativa, que trabalhe com empatia, e que seja uma pessoa que saiba solucionar problemas. Então, esses skills eles vão ser importantes em qualquer profissão. E, além disso, obviamente, o conhecimento das novas tecnologias, porque você vai estar, naquilo que você vai estar trabalhando, você vai estar impactado e trabalhando com essas tecnologias. Quer, em alguns casos, trabalhando de uma forma mais aprofundada, codificando, trabalhando, ou como usuário, mas que saibam interpretar os dados e trabalhar com os dados para que os dados te ajudem a resolver problemas de negócios. O que significa colocar o homem no meio dessa revolução? Então, nós acreditamos que toda essa transformação
digital que ela está acontecendo, ela acontece no final do dia, e quando a gente pensa nas empresas, a própria essência das empresas é para poder atender necessidades do seu consumidor. Então, por trás, você tem sempre o ser humano, que é o usuário final daquele novo modelo de negócio. E aí, por isso que eu falo que é mais importante do que a tecnologia, o que é disruptivo, e é daí a importância também de você trabalhar a inovação, é como você vai usar aquele instrumento para propor ou para modificar até a forma da tua cadeia de valor para o teu cliente. Então, por exemplo, a tecnologia e toda a informação, ela já mudou um conceito que nós tínhamos antes, que ou você tinha um produto extremamente customizado, e aí geralmente você não conseguia reduzir custo, ou você tinha que ter um produto bem industrializado e em escala para reduzir seu custo. Na era de informação, você consegue reduzir custo e customizar teu produto porque você conhece muito mais o teu consumidor, com todos os dados. Então esse é só um exemplo do quanto a informação e a tecnologia, ela permite que você tenha um olhar totalmente novo para o teu consumidor. E também entendendo que o mais importante é saber fazer as perguntas corretas. E essas perguntas, com criatividade, serão feitas pelo ser humano. Então, são através dessas perguntas corretas que a gente vai utilizar os dados e assim poder, de uma forma inovadora, buscar novas oportunidades de servir aos nossos clientes. E como é que estão as empresas brasileiras no meio desse processo? Nós fizemos recentemente um estudo com 70 empresas brasileiras que chama-se um estudo de maturidade das empresas na era da transformação. Então, trabalhamos em 3 pilares, que é o pilar do conhecimento, quanto as empresas estão conhecem, entendem o que está acontecendo, né? A questão da gestão, que aí envolve a estratégia, como as empresas estão se estruturando para lidar com a era da transformação. E o terceiro pilar é o pilar das pessoas, né? E o que a gente observa, de uma forma bem resumida, é que as empresas estão cientes, obviamente, do impacto que essa transformação tem no seu modelo de negócios, mas as empresas ainda não estão trabalhando, por exemplo, muito bem o fator humano. Então, quase 50% das empresas, elas reconhecem que não tem um pipeline bom de profissionais e líderes preparados para lidar com a era da transformação. A maioria das empresas reconhece que elas não estão trabalhando de uma forma intensa ou como deveriam estar trabalhando, por exemplo, para a inovação dentro das suas organizações. Qual que é a dificuldade? Olha, isso envolve muito mais do que a adoção de uma ferramenta ou de uma tecnologia. Isso envolve uma mudança de mindset e uma mudança também, você começa a entrar em fatores culturais. Então, quando a gente fala, por exemplo, aquele modelo da empresa hierárquica ou que tem pouca diversidade, isso acaba sendo um detrator, um obstáculo para você fomentar a inovação. Às vezes a gente acha que a inovação ela tem que prosperar no caos ou de uma forma só inspiracional. Tem muita transpiração, tem que ter estrutura para você ter um ambiente de inovação. Então, por exemplo, na UI nós temos um centro de inovação onde o papel desse grupo não é tanto inovar, mas é fomentar a cultura da inovação em toda a organização. Como é que vocês fazem isso? Então, esse centro de inovação, que ele já foi criado aqui no Brasil há mais de 3 anos, e dentro dele nós criamos também um Wave Space, que é um dos 20 centros mundiais de inovação, onde a gente consegue também co-criar com o cliente. E a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes em todos os temas de inovação e digital. Só no ano passado foram mais de 128 mil horas de serviço para os nossos clientes, tudo ligado a novos serviços da era digital, mas internamente eles têm trabalhado no treinamento das nossas pessoas, de técnicas de inovação,
design thinking, todas as técnicas de inovação, dando treinamento das novas tecnologias para que as nossas pessoas entendam também como essas novas tecnologias vão impactar a forma como você entrega os serviços para o cliente, o serviço final para o seu cliente. Então, o Centro de Inovação, e aí ele trabalha com hackathons, com treinamentos, com sessões, né, imersivas dentro do nosso laboratório. Então, você tem aí uma série e não só treinamento, a gente trabalha com o treinamento e o conhecimento aplicado, né? Treinamento, conhecimento aplicado, e depois as pessoas que passaram por isso, elas têm um papel também de disseminar com outras pessoas o conhecimento que foi recebido. E como é que é a mudança do mindset, né? Ou seja, também é importante você mudar o mindset então, de você todos os tem colaboradores para isso. Exato. Né? E para isso você tem que trabalhar também a estrutura da empresa para ser uma estrutura mais aberta, mais fluida, onde você permita que as pessoas possam ter mais voz, ter mais autonomia, para que elas possam, né, desafiar o status quo dos modelos de negócio. Então é por isso que eu falei, a organização que é muito hierárquica ou que você tem pouca diversidade de pessoas, e aí você tem aquela unanimidade em relação, né, ao pensamento, essas são organizações que acabam ficando mais estéril do ponto de vista da inovação. Como é que se muda a liderança de uma empresa nessa situação que você falou? Aí você tem todo um trabalho, acho que de, primeiro, formar quais são os líderes do futuro. Porque para você trocar a liderança, você tem que ter formado pessoas com o pensamento do futuro. Então, um dos trabalhos que nós fazemos, por exemplo, em relação às nossas pessoas, é pensar qual é o líder que nós queremos para amanhã. Né? Não olhando para trás, mas olhando para frente. Né? O que lhe trouxe até aqui não é o que vai garantir o teu futuro. Então, a partir disso, identificar quais são os componentes que nós temos que trabalhar através de treinamento, através de experiência, né? E também através, eu acho que aí tem um papel muito forte dos líderes, né, em fazer o que nós chamamos do walk the talk, né? Realmente não só falar, mas agir, permitindo que você tenha esse ambiente. Legal. Para finalizar, como é que a tecnologia pode ajudar na inclusão? Ou seja, né, não é só a tecnologia, a inovação para aumentar o lucro de uma empresa, mas para melhorar todo um país, uma sociedade. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a tecnologia vai ter um impacto enorme. Ela tem um lado extremamente positivo, que a gente tem discutido, né, como ter novas soluções, novos produtos, de uma forma mais acessível a todos. Agora, obviamente, você tem aí se você não fizer um trabalho de preparar as pessoas, entender o impacto que a tecnologia vai ter nas pessoas, você pode ter uma geração de pessoas sem emprego, ou, numa expressão americana, sem uso, né, useless. Então, você precisa aí antecipar esses impactos e treinar as pessoas para essa nova transformação que vai acontecer. E aí eu acho que as empresas têm um papel muito importante. Nós não podemos esperar só o governo. A gente tem um papel nas nossas empresas, a gente tem trabalhado com os nossos clientes nessa transformação, com inteligência artificial, com automação, e trabalhar também em como fazer o reskilling das pessoas que têm a cultura da empresa e que talvez não vão mais precisar fazer aquele trabalho que vai ser automatizado. Mas tem outros trabalhos que podem ser realizados por essas pessoas. Então, acho que foi por isso que, por exemplo, nós montamos aí, fazemos parte desse movimento, que é o Movimento Brasil Digital, que é um movimento com empresas de vários setores, onde a gente procura trabalhar a competitividade do país, trazer uma agenda positiva de agenda digital para o país, mas com um viés também da inclusão digital. Então, isso envolve, sim, também você treinar as pessoas, capacitar as pessoas para essa nova fase. Entendendo também que nós
Hoje já estamos enfrentando uma escassez de talentos. Então, se nós não treinarmos esses talentos, né, essas pessoas, nós não vamos ter as pessoas certas para fazer essa transformação. Então, quando você compara hoje Brasil com Índia, com China, com Estados Unidos, a quantidade de pessoas que a gente forma com os skills necessários para a transformação digital já são insuficientes. E na nova economia não é só o seu colaborador interno, é também a economia do gig now. Você vai trabalhar com um autônomo, um trabalhador de uma forma pontual ou contingente para alguns trabalhos. Então, você precisa olhar não só internamente, mas também o impacto que a gente causa na sociedade como um todo. Legal. Luiz, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.